Good morning, sexto ano. How's it going? Tudo bem com vocês, meninos e meninas? Espero que sim. Estamos dando sequência aqui à nossa 13ª semana de aulas remotas da Escola Educar. E hoje a gente vai fazer uma revisão para a prova final dessa primeira etapa, tá? Então, essa videoaula é toda revisional de pontos gramaticais dessa primeira etapa, tá bom? Vamos lá, então. Primeiro a gente vai falar dos artigos. Vamos começar com os artigos indefinidos. Os artigos indefinidos na língua inglesa são representados por duas partículas, a ou an, que possuem a mesma tradução, um ou uma. O que muda são as regras de uso, tá? Vamos ver então. O a é usado antes do som de consoante. Por exemplo, a boy, a flower, a person. O an já é usado antes de som de vogal. Por exemplo, an egg, an orange, an accident. Agora, essa é uma regra geral, gente. Então, assim, não é que toda palavra que começa com consoante vai ter o a antes e a que começa com vogal vai ter o an. É uma regra geral, funciona para quase todas as palavras, mas a gente vai ver que existem exceções, tá? Então, as exceções são: antes de uma palavra que começa com a letra H, mas o som da CH é mudo. Então, por exemplo, honest man, an honest man, an hour, por exemplo. Então, a gente vê aqui, ó, deixa eu pegar meu apontador aqui. A gente vê que honest, se eu tirar o H, eu vou poder continuar pronunciando da mesma maneira. Honest, tá? Embora seja escrito com H. Hour, a mesma coisa. Hour, de hora, tá? O som também do H é mudo. Então, a gente vai colocar N. Por quê? Porque aí vou considerar, então, a segunda letra, que seria uma vogal. Depois, antes de uma palavra que começa com a letra U, mas essa palavra é pronunciada com U. É como se fosse o you de você, vocês. Então, union, university, unicorn, uniform, unique, usual. Então, todas essas a gente vai colocar o a em vez de colocar n. Por quê? Porque apesar de ter a grafia de uma vogal, e realmente é uma vogal, o som dela é um u, tá? É diferente. Então, antes também de palavras que iniciam com as letras EW ou EU. Por exemplo, também com som de U. Por exemplo, European, Ewe, tá? Que é ovelha. Então, por serem, deixa eu mudar minha câmera aqui. Por serem artigos indefinidos, significando um ou uma, a gente só pode usar para substantivos contáveis e nos singulares, ok? Na sequência, vamos falar do verbo to be, no presente simples. A gente vai retomar agora lá o comecinho do ano, tá? E a gente vai ver aí, relembrando que o verbo to be no português, ele significa ser ou estar. Então, se eu quiser falar eu sou, eu estou, eu vou dizer I am. Na negativa, I am not. E na interrogativa, eu vou trocar, como se fosse afirmativo, vou trocar o sujeito com o verbo de lugar. Vai ficar am I. Então, para you are, you are not, are you. She is not, ou she isn't, tá? Is he, né? Desculpa, gente, eu falei she, é he. He is, he isn't, ou is he. She is, she isn't, is she. Eu posso falar she isn't ou is not, da mesma forma que aqui em cima, tá? He is not ou he isn't. Depois, it is, lembrando que it a gente vai usar para bichos, coisas, tá? Então, it is, it's not ou it isn't, it is, tá? Is it, para pergunta. We are not ou we aren't, are we? You are, repetindo aqui em cima, porque a gente usa para singular e para plural, você ou vocês. E o último, they are not, ou they aren't, are they, tá bom? Então, alguns exemplos de frases, por exemplo, I am a great teacher and you are a great student. Isso na afirmativa. Eu sou uma ótima professora e vocês são ótimos estudantes. Na negativa, I'm not a student and you aren't a teacher.
Eu não sou uma estudante e vocês não são professores, tá? Interrogativa. Are you a teacher or are you a student? Você é uma professora ou você é um estudante? Are we students? Yes, we are. Are they teachers? No, they aren't. Ok? Na sequência, outros verbos no presente simples. Como funcionam as regras? O simple present é um presente usado para ações rotineiras, ou seja, que são feitas com uma certa frequência. Por exemplo, I work 5 times a week. Eu trabalho 5 horas por semana. She travels every vacation. You eat breakfast at 7 a.m. every day. He usually goes to the movies. Percebam como as expressões em negrito definem a frequência. 5 times, every day, usually. Ou seja, usamos as frases acima para expressarmos ações que fazemos algumas vezes por semana. Todos os dias, sempre, usualmente ou nunca, tá? A estrutura do simple present é muito simples. Basta usar o sujeito mais o infinitivo do verbo sem o to. Vamos lembrar que para algumas conjugações, o he, she, it, a gente adiciona um S, um ES ou um IES ao verbo, como pode ser visto nos exemplos acima, tá bom? Na sequência, a gente vai ver aí o verbo haver no presente, com o sentido de existir. Então, com o sentido de existir, é formado por there mais to be. Para expressar a existência no presente, a gente vai ver como é que funciona aí, tá? Então, eu tenho lá no singular e no plural. Então, é há ou existe, há ou existem. Porque a gente sabe que o verbo existir, no português, ele não tem flexão para o plural, tá bom? Então, há ou existe vai ser there is, na afirmativa, there is not, ou there isn't, na negativa, e vou inverter na interrogativa. Do mesmo jeito do verbo to be, eu vou inverter aqui. Eu vou colocar o verbo to be na frente. Então, vai ficar is there, tá? Depois, há, existem, are there, para interrogativa, there are not ou there aren't na negativa e there are na afirmativa, tá bem? Vamos ver alguns exemplos de frases aqui, gente. Eu tenho lá, there is a chair in my kitchen. There are 2 chairs in my living room. Depois, na negativa, there isn't any chair in my kitchen. There aren't 2 chairs in my living room. Is there any chair in your kitchen? Are there 2 chairs in your living room? Então, ó, na afirmativa eu estou perguntando se existe uma cadeira na minha cozinha. Aliás, estou afirmando, desculpa. Estou afirmando que existe uma cadeira na minha cozinha. Ou então que existem 2 cadeiras na minha sala de estar. Na negativa, eu estou dizendo que não há nenhuma, N cadeira na minha cozinha. E estou dizendo que não há 2 cadeiras na minha sala de estar. Na interrogativa, eu estou perguntando, existe alguma cadeira na sua cozinha, in your kitchen? Existem 2 cadeiras na sua sala de estar? Ok? Na sequência, vamos ver aí o possessive pronouns. Mine, yours, his, hers, its, ours, yours and theirs. O theirs é neutro porque ele serve tanto para pessoa quanto para bicho, para coisas, né? Para falar do tempo, para falar de um monte de coisa, tá? E aí, essa é a tradução de cada um deles, tá bem? Vamos ver aqui alguns exemplos, então, de frases. That watch is mine. Vejam que, com o pronome possessivo, ele sempre aparece no finalzinho de frase, ou seja, no final, depois dele, normalmente não vem nada, principalmente se for substantivo, aí que não vai encaixar mesmo, tá? Então, ó, aquele relógio é meu, tá? I like that book. Is it yours? Eu gosto daquele livro. Ele é seu? Né? Esse yours aqui, ó, tá me dizendo que eu não preciso repetir a palavra book, tá? Então, ele é um pronome possessivo. These aren't my t-shirts. They are his. Então, ó, eu já falei a palavra t-shirts aqui, eu não preciso repetir,
Então, eu coloco só pronome possessivo. Estas não são minhas camisetas. São dele, né? Aliás, foi uma afirmativa. São dele. Depois, he was an enemy of hers. Ele era um inimigo dela, tá? Esse of hers é dela também, tá? Sarah and Vanessa are friends of ours. Então, Sarah e Vanessa são nossas amigas. These are my books. Those are yours. Então, estes são meus livros. Aqueles, eu não preciso repetir a palavra books. São seus. These notebooks are theirs. Então, estes notebooks, esses cadernos, são deles. Theirs. Tá? Então, quando que eu vou usar mesmo o pronome possessivo? Quando eu já tiver falado de alguma coisa antes e não quiser repetir, e normalmente em final de frase, porque aí eu não posso pôr nenhum substantivo depois dele, tá bom? Na sequência, deixei para vocês aí uma atividade, uma segunda atividade que vocês vão fazer usando o Lyrics Training, porque vocês gostaram muito de fazer, né? Principalmente aquele dia que eu mostrei na live como é que funcionava. Então, essa semana vocês vão fazer mais uma com a música do Tom Walker, Wait for You, tá? Que é para vocês treinarem aí os verbos no passado simples, tá bom? Aliás, desculpa, no presente simples. Então, vocês vão acessar o link abaixo, esse que tá azulzinho aqui, tá? Pelo PDF que vocês baixam, né? Ou então pode entrar no Lyrics Training e procurar aí pelo nome da música e fazer, tá? Lembrem-se que se acessarem pelo link, já vai estar pré-configurado para múltipla escolha, né? Que são esse módulo aqui, e já para o nível iniciante, tá? Mas quem quiser se arriscar no nível um pouco mais avançado, fica à vontade, tá bom, pessoal? Então, finalizamos aí a nossa revisão. Marque a sua presença nessa aula, acessando o formulário que está na descrição desse vídeo. E se quiser, deixe um comentário abaixo. Well done, high five. Bye, guys.